Olá pela terceira vez. Esqueci de comentar que não temos cenário, não temos maquiagem, nada disso, né? Vocês já conhecem minha cara, então por favor, não reparem, né, gente? Vocês já têm opção aí de vários vídeos aí editados, bonitinhos, mas o nosso é assim mesmo, né? É a realidade. Continuando aí, né? Quem tá com o livro aberto, quem não tá, acorda pra vida. Estamos na página 8. Esqueci de pedir, mas nunca é tarde, tá? A gente falou de dois grupos que se formaram, Tríplice Aliança e Tríplice Intente. Então, para um pouquinho, vai lá no seu arquivo e coloca Tríplice Aliança. Quem é? Tantanã. Bota o nome, bota do lado ali uma figura. Pode ser a bandeira, pode ser o mapa, né? Depois, Tríplice Intente. Quem é? Fulano, fulano, fulano. Bota os nomes e do lado bota a imagem. Pode ser o mapa ou pode ser a bandeira. Ok? Voltando aqui, né? Então a França, com ódio da Alemanha, queria se vingar da Alemanha. E a Inglaterra? Para que a Inglaterra se intrometeu num conflito? Porque ela estava em crescimento industrial, ela foi a primeira a se industrializar, ela não queria perder para a Inglaterra, para a Alemanha, que também estava crescendo. Então a França, né, todos da Entente agora, com ódio da Alemanha porque perdeu um território e culpava a Alemanha por todos os problemas, claro que não era culpa da Alemanha tudo, né? E a Inglaterra tinha medo de que a Alemanha se tornasse uma potência industrial assim como ela era, tá? Ó, o crescimento industrial da Alemanha era uma ameaça para a Inglaterra, tá? Então a Inglaterra, assim como a França, começou a criar um ódio à Alemanha, começou a criar na sua nação um desejo, né? Odeio os alemães. Gente, é tão incrível, né? A história depois ela se repete pior na Segunda Guerra Mundial, mas sem spoiler. Como as nações elas forjam, elas fabricam ódio, elas fabricam amor, né? Elas fabricaram as alianças para uma ajudar a outra, mas nenhuma gostava da outra, mas fingiram essa amizade para ter essa aliança. Tá dando uma interferência aqui. E depois forjaram ódio, forjaram inimizade. E é tudo para interesse econômico, para disputa de poder. Tanto as alianças, que eram falsamente, né, de amizade, quanto os confrontos, as inimigas. Também era tudo forjado. Confusão, né, gente? Então, ó, a Inglaterra estimulava o ódio à Alemanha em seu território, culpando os germânicos, né, os alemães, pela crise no território inglês. Então, a Inglaterra invadiu vários territórios, também não soube administrar direito o dinheiro que ela roubou e culpava os alemães. Sempre tem alguém para botar a culpa, é o que eu falo. A gente está vivendo um momento agora que não é uma guerra, mas é uma crise terrível. Cada um quer colocar a culpa em alguém ou em algo. A culpa é da China, é do presidente de tal lugar, do presidente do outro. Não interessa. A gente tem que se unir para se salvar, né? Esse negócio de botar a culpa, de estimular o ódio, isso é furado, isso é burrice. Tá bom? Mas isso sempre houve na história, né? Então a Inglaterra perdendo espaço, botava a culpa de tudo que acontecia para a Alemanha, tal. Estava perdendo espaço no cenário econômico por causa do surgimento de outras potências. A Inglaterra, por muito tempo, foi ali a única com indústrias, né, potentes ali. Depois, quando surgiram outras, ela foi perdendo espaço. Os americanos, por exemplo, já estavam competindo nesse cenário também. Mas, né, está, americanos dos Estados Unidos, isso aí a gente vai ver depois. E Rússia, o Império Russo, e que a Rússia quis entrar nesse confronto, meu Deus do céu, ó, a Rússia era um império decadente. O que é isso, decadente? Era um império que estava ruindo, era um grande império que estava ruindo. Vamos ver aqui, ó, a nação tinha alicerces absolutistas. A Rússia, um pouco atrasada na questão governamental, né? O Império Russo ainda tinha um imperador que a gente chama de czar, C-Z-A-R. Ainda tinha o absolutismo lá da Idade Moderna. Eu não estou falando mal, gente, nunca julguem aqui o que a professora fala, por favor. Não estou falando mal da Rússia, mas estou falando que ainda tinha princípios que outras nações já tinham superado há muito tempo, né? O absolutismo. Gente, a Rússia, depois a gente vai ver, depois, sem spoiler.
mas a Rússia esteve atrasada em muitos quesitos humanitários. É complicado, mas isso aí eu não vou dar spoiler não, ó. Tinha ainda, né, esse atraso do absolutismo e economicamente ainda dependia ali do mercado internacional muito, apesar de ser uma nação gigante, dependia muito do mercado internacional, principalmente da França. A Rússia tinha aliança com a França emprestava dinheiro, uma ali devia a outra, né? Então era uma nação gigante, mas financeiramente falida, tá? A estrutura econômica ainda era feudal, aquilo que eu falo do atraso, né? Claro que não é o feudalismo da Idade Média, mas aquelas grandes propriedades onde tem o proprietário ali que trata os funcionários quase como escravos, né? Quase como servos ali. Então era uma coisa assim bem atrasada, né? Os russos, desculpa, ó, a população vivia, a maioria, no campo em condições miseráveis, né? Todas essas nações, quer dizer, a maioria dessas grandes nações eram até ricas, se fosse analisar o produto interno bruto, né, que a gente chama de PIB, se fosse analisar a riqueza total, ricas, mas a população na miséria. Por quê? Novamente dizendo aqui, gastavam em armamento, gastavam em industrialização, gastavam em modernização, mas o povo de lado, né? Diferente do que temos hoje? Não muito. Os russos queriam dominar a região dos Balcãs. Pedi para vocês pesquisarem os Balcãs. Quem mesmo que estava querendo garantir ali continuar com a dominação nos Balcãs? A gente viu agora há pouco. Coloca aqui, né? Os russos queriam dominar essas regiões que já era dominada por outro grande império e construir uma grande nação. Já era grande, gente, mas queria uma grande nação eslava. Eslava é o povo que originou eles, o povo antigo que originou eles. A gente chama esse desejo da Rússia de criar uma grande nação dos povos eslavos de pan-eslavismo. Pan-germanismo é lá da Alemanha. A Alemanha queria unir todos os povos germânicos numa grande nação. E pan-eslavismo da Rússia, ou seja, queria unir todos os povos eslavos em uma grande nação, tá? Pode pesquisar aí, para um pouquinho e pesquisa. Pan-eslavismo ou povos eslavos. Pesquisa alguma imagem para a gente ajudar a entender. Agora, o estopim do conflito. O que é estopim? É a gota d'água, tá? Em livros antigos, em livros ultrapassados, fala assim, qual é o motivo da Primeira Guerra Mundial? Aí falo, o assassinato do fulano. Claro que não é esse o motivo. O motivo foi o quê? A disputa imperialista, a disputa por mercado, o ódio gerado ali pelo imperialismo. São os motivos que geraram ali a tensão, o confronto. Mas teve o estopim. Estopim é o que? A gota d'água, o que, sim, não dá mais, tá? Ó. Todas essas questões que a gente falou anteriormente angustiavam a população europeia. Claro, a população estava na pobreza, a população estava lascada, enquanto as nações queriam só mostrar cada uma mais poder que a outra, né? Tava ali o burburinho de que haveria um conflito a qualquer momento. Claro que isso dava para prever, tá bom? Contudo, o estopim, né, a gota d'água, se deu pelo enfrentamento da Tríplice Entente, eu juntei as duas, com a Tríplice Aliança na questão balcânica, que a gente acabou de falar, a disputa dos Balcãs por quem? Quem mesmo? Império Austro-Húngaro e Império Russo. Ó, por exemplo, aqui, desculpa, ó, a Sérvia era um país aliado da Rússia e queria formar uma grande nação eslava. A Bósnia, pelo contrário, queria ali o Austro-Húngaro. Então, várias regiõezinhas ali, umas que estavam do lado da Rússia, outras que estavam do lado do Império Austro-Húngaro. E é claro que isso ia gerar um conflito, né? Claro que isso ia gerar um confronto. Regiões ali sendo disputadas. Meu Deus, estamos no século XX já, ainda tem regiões sendo disputadas por impérios, né? Parece coisa da Idade Moderna, parece coisa até da Idade Antiga, né? Império Romano, mas sim, século XX, impérios disputando território ainda, tá? Contudo, o objetivo de forçar esses últimos a ceder, né, que é a Bósnia e Herzegovina, cadê aqui? Desculpa, gente, a letra é muito pequena. Vocês lembram, né, que no meu livro a letra era muito pequena. Surgiu nessa confusão ali de quem fica do lado da Rússia, quem fica do lado do Império Austro-Húngaro, surgiu ali questões
ah, questões que a gente nem facções, surgiu grupos separatistas, grupos que queriam unir, grupos que queriam separar, surgiu facção, surgiu preconceito, surgiu um monte de coisa. Sempre quando nações estão disputando, elas geram ódio na população e o ódio faz gerar um monte de maluco com grupo isso, grupo daquilo. Tá? Aqui mostra, ó, fotografia do momento em que um desses líderes desses grupos aí foi preso, então tava uma confusão, tanto entre os governos como na população, né? Fala que facção, por que facção? Por que você acha que usa o termo facção? Porque é ligado a coisa não oficial, né? Coisa criminosa. Então, as nações, quem? Império Russo com o Império Austro-Húngaro, disputando ali a região dos Balcãs, botou ódio na população que também estavam com confronto entre eles. Então, imagina a confusão, né? A gente fala o conflito total, falei isso na última aula, além de uma guerra mundial, era um conflito total, porque abrangeu tudo, população, não foi só uma guerra de nações, não foi só uma guerra de exércitos, mas a população também estava tensa, estava tendo coisas assim inimagináveis. Ah, eu vou ter que parar de novo, daqui a pouco eu volto.